Muito bom dia, queridos. É um prazer estar mais uma manhã com vocês, sempre trazendo uma palavra de Deus, na esperança de que o Espírito Santo possa abençoar você com essas mensagens. Hoje, a palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Olha o que Deus tem a falar para a gente nessa manhã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Até aqui. Nessa passagem, a gente encontra a história de um comandante do exército da Síria, Naamã. Ele era uma pessoa muito famosa, ele era um grande vencedor nas suas batalhas. O texto diz que ele tinha um problema que era lepra. A lepra era como se fosse um câncer daquela época. E esse texto fala que quando Naamã invadiu a Israel, a Síria, eles levaram cativo uma israelita e esta ficou servindo na casa de Naamã, né, como uma escrava. E o texto diz que, sabendo ela da doença de Naamã, ela procura sua senhora, né, e diz para ela: "Olha, se o seu marido, se o meu patrão fosse lá em Israel, ele procurasse um profeta que tem lá chamado Eliseu, ele o curaria da sua lepra." E diz o texto que Naamã, então, ouvindo a sua esposa, o conselho que aquela jovem havia dado para ele decide ir a Israel. E esse Naamã, então, ele experimenta uma cura, ele acaba tendo uma experiência com Deus, e a ação dessa jovem acaba chegando até o rei da Síria, o rei de Israel, ao profeta Eliseu, enfim. O que eu queria trazer para vocês, a lição que eu queria trazer para vocês nessa história é que muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar numa determinada posição elevada para que a gente consiga exercer influência sobre a vida das pessoas, para que a gente possa ser, de alguma forma, ter um pouco mais de poder para poder ser mais usado por Deus. Mas essa passagem fala que essa jovem, mesmo sendo escrava, foi um poderoso instrumento de Deus na vida desse comandante da Síria. E através dessa jovem, o Naamã experimentou uma grande cura na sua vida. O que eu queria dizer para você é que você deve entender que no lugar onde Deus colocou você, é aí que Ele quer que você seja um instrumento. Não importa se você está fazendo um trabalho de limpar chão, de um trabalho que diante da sociedade não tem grande valor, como alguém que é gerente ou diretor de uma empresa ou presidente de uma empresa. Não importa a posição que você esteja exercendo, ocupando, desenvolvendo suas atividades. O importante é que você se coloque como instrumento na casa de Deus, para a causa de Deus. O que a gente percebe aqui é que essa escrava, ela consegue atingir dois reinos. Ela chega até o rei de Israel, ela chega até o rei da Síria, ela chega até o profeta de Israel, ela leva um grande comandante que talvez nem os seus liderados falavam com ele a respeito do seu problema, se é que eles sabiam desse problema. Mas ela teve ousadia para falar e agir com sabedoria. Muito importante, ela não procura Naamã para falar diretamente com ele, ela fala com a sua senhora, ela deixa que a sua senhora falasse com o marido dela. O que eu queria dizer para você através dessa palavra é isso. Querido, querida, se coloque como instrumento de Deus, aonde quer que Deus tenha te colocado. Faça o seu melhor, seja um canal de Deus, seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas, para levar as pessoas a terem um encontro com Deus e terem a sua vida transformada. É importante que nós entendamos que Deus quer nos usar como um instrumento de cura, de bênção para a vida daqueles que estão muitas vezes exercendo autoridade sobre nós, seja o seu patrão, seja o seu colega de trabalho, seja em que posição você estiver, se coloque nas mãos de Deus. Certamente Ele irá usar a sua vida e através de você o nome do Senhor será glorificado.
Tenham todos um ótimo dia e que essa palavra possa falar no teu coração. Alegre-se com aquilo que você tem feito. Por mais simples que você esteja fazendo, desenvolvendo, seja um instrumento de Deus. É isso que Ele espera de todos nós. Tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.